Olá, estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social que você acessa pelo canal 6 da Claro TV, pelo tvnativos.com.br, pelo canal do YouTube e vamos hoje, com imenso prazer, bater um papo com o Rafael Machado, o Rafa, presidente da Câmara Municipal de Tramandaí, 34 anos, Rafael Machado da Rosa. Correia. Rafael, primeira coisa, obrigado por estar aqui conosco. Já estamos há alguns dias combinando essa conversa, hoje ela sai. Verdade. E primeira coisa, quem é o Rafael? Primeiramente, muito obrigado, Jorge, pelo convite de estar aqui hoje. Grato eu, em nome da TV Nativos. Para mim é um prazer estar por aqui. Eu tenho certeza que todo esse bate-papo que a gente conversa sobre a nossa cidade é sempre muito agregador. E eu tenho muito prazer mesmo de estar concedendo a entrevista para ti hoje. Dizer que eu entrei na política faz pouco tempo. Eu venho de uma família que já é tradicional aqui de Tramandaí. Meu avô chegou aqui na cidade em 1963, já no ramo gastronômico, já trabalhava com restaurantes. O primeiro restaurante que ele teve aqui em Tramandaí foi embaixo da Câmara de Vereadores, inclusive, que chamava Minuano, em 1963, quando ele chegou. Logo após, foi feito o restaurante Triângulo, final dos anos 60, e depois, nos anos 70, ele foi o fundador da Casa do Peixe, né? Que depois foi até os anos 80, ele depois o seu Herculano, que é o cunhado também, assumiu, junto com a sua esposa. Logo após, o restaurante Triângulo foi fundado em 1993, ali no mesmo local que é até hoje. Certo. Então eu sou uma cria ali do centro, né? Acaba que me criei ali, e dali a gente sempre trabalhei no restaurante da família. O meu irmão foi um candidato a vereador por várias eleições, foi 3 ou 4 eleições que ele foi candidato. Entrou como suplente numa das legislaturas. E eu era uma pessoa que era um cabo eleitoral. Eu não era um político mesmo, não tinha esse sonho, né, de ser um político. Mas com toda a luta do meu pai, quem conheceu meu pai, Paulo Afonso da Rosa Correia e a Rosemary Machado Correia, que é minha mãe, que eles já tinham na cidade, pelo turismo da cidade. Meu pai foi presidente da Associação dos Empresários de Tramandaí, fundador também. Então ele sempre foi um lutador pelo turismo da cidade. Eu sempre via aquilo, via a movimentação dele. Eles iam em muitas feiras, eles faziam toda a divulgação da nossa cidade. Eu até estava comentando algumas outras entrevistas esses dias que ele participou da primeira festa da anchova, ele foi o criador da festa da anchova. Ele trouxe a tainha assada na brasa, foi ele o criador da tainha assada na brasa. Ele foi, junto ao seu Adaí, o criador da Páscoa e Mar, que hoje é Pascomar. Ele também participou junto ao Asas da Liberdade, ele fazia a janta do Maremotos. Então o primeiro Maremotos ele participou numa janta. Ele que fazia janta, né, que era, querendo ou não, mostrando a nossa gastronomia, né, para as pessoas que vinham de fora, os motoqueiros. Então, a minha vida girou sempre em torno do turismo. E, como eu te comentei, eu não tinha essa pretensão de ser político, e em 2019 eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Obras Públicas do Estado. Secretaria de Obras e Habitação do Estado. Foi onde eu trabalhei na força-tarefa da extinta Coab. Comecei a trabalhar com regulamentação fundiária. E naquele momento que eu entrei dentro do governo do estado, eu senti que eu tinha uma vontade a mais de trabalhar, né? A gente trabalha com vários setores, e quando a gente vê que a gente tem um olhar diferente, né, para onde a gente está trabalhando, a gente fica um pouco mais destacado. Então eu tive um grande destaque, graças a Deus, lá na Secretaria de Obras, e lá me deu a confiança de eu ser candidato a vereador. Nisso fui candidato pelo PTB. Graças a Deus, fui o mais votado da legenda, e que me concedeu uma vaga na Câmara de Vereadores, que hoje, graças a Deus, depois do meu primeiro ano muito bom, meu primeiro ano eu fui campeão de emendas da Câmara já, como primeiro ano já fui a pessoa que mais consegui trazer emendas de Brasília. Fui o vereador que fez mais leis no primeiro ano também, fui o vereador que mais visitou o governo do estado, pois eu sentia muita falta também quando eu estava lá no governo do estado, de Tramandaí estar participando nas secretarias do estado, porque existem muitos convênios, muitas parcerias que o governo do estado disponibiliza verbas para a nossa cidade. Até uma peculiaridade uma das verbas agora, eu estava conversando com o deputado Busato, que Tramandaí foi uma das únicas 3 cidades que não recebeu verba do pavimento RS. Então eu fico triste com isso, que eu não consegui me envolver nessa situação, mas a gente tem esse problema de articulação com o governo do estado. E nesse primeiro ano e no segundo com certeza fui a pessoa que mais visitou o governo do estado.
junto ao governador Ranolfo também tem que agradecer, porque ele que me dava entrada em todas as secretarias, ele que me ajudou muito. Então foi um grande ganho aí para nós, e eu tenho certeza que foi um trabalho bem prestado para a sociedade. Perfeito, Rafael. Tu falavas aqui que tu desempenhaste um papel burocrático, né? Uma questão mais administrativa. E no momento que tu entraste na secretaria desempenhando esse papel burocrático, no primeiro momento já te viste numa função política propriamente, ou foi nascendo? Foi nascendo porque eu comecei a conhecer muitos políticos, comecei a conhecer muitos deputados, muitos secretários de Estado, comecei a ver como na nossa cidade, no Estado também, a gente sente falta daquela garra, daquela persistência das pessoas, né? Então eu comecei a conhecer alguns políticos que eu via que, mas como essa pessoa tá administrando a sua cidade, como uma pessoa assim, pessoas desmotivadas, pessoas meio cansadas. E eu, com todo aquele gás, eu comecei a me como se fala assim, eu comecei a me valorizar. Eu pensei, acho que eu consigo exercer essa função e muito melhor talvez que várias pessoas, pelo meu modo de agir, meu modo de ser, talvez por me adaptar mais fácil às coisas, né? Eu nunca tive problema nenhum em relação pessoal, sempre trabalhei em restaurante, já trabalhei como também na minha trajetória, como perguntou quem é o Rafael, já trabalhei também de assessor de investimento, já trabalhei de corretor de imóveis, já trabalhei de representante comercial nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então eu sempre consegui ter um bom relacionamento. Sim. Então aquilo ali me encorajou muito. Eu pensava, olhando, é até meio sincero da minha parte falar isso, mas olhava assim, talvez alguns deputados, e eu pensava, eu acho que eu desenvolveria um papel melhor do que essa pessoa, né, que foi lá escolhida, que foi eleita. Então eu coloquei meu nome à disposição, sabendo que não era fácil já, pois como eu comentei, meu irmão foi candidato a vereador 3 vezes, entrou uma vez como suplente, para botar nas mãos de Deus, na mão da população, essa vontade, né, essa vontade de ser político e entrar dentro do cenário político. Sim. Na verdade, tu tinhas consciência da tua capacidade de relacionamento, da tua capacidade de poder contribuir. Perfeito. Comparando com políticos, como tu falaste, um pouco mais desmotivados, sem aquela energia, ou seja, eu posso fazer mais. Com certeza. É uma realidade, né? E como foi a chegada do Rafael, como foi o processo do Rafael, presidente da Câmara Municipal de Tramandaí aos 34 anos? Jorge, falar pra ti que é uma imensa, muita gratidão que eu tenho por isso, eu tenho muito orgulho, tenho muito respeito, é uma posição que me deixa muito orgulhoso, né? Eu tenho certeza que meu pai, hoje não está mais entre nós, mas eu tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso também, porque eu nasci numa família que lutou por Tramandaí. Eu vi tudo aquilo, e talvez até por um pouco de falta de reconhecimento do meu pai, muitas vezes, por todo o trabalho que meu pai fez pelo turismo da cidade, pelo empresariado. Ele era uma pessoa que queria ver os empresários unidos. Ele sempre teve esse objetivo dele, de que todos estivessem unidos para receber o turista, para receber o pessoal que vem para Tramandaí, para a pessoa ser bem recebida. Ele era um lutador de Tramandaí. Então chegar à presidência da Câmara foi demais para mim. Hoje, com certeza, é o ápice da minha carreira política que eu estou vivendo. Dizer que foi graças ao meu trabalho, eu tenho certeza disso, que os próprios vereadores votaram em mim para ser presidente. Como eu te comentei, fui o vereador que mais trouxe emendas, fui o vereador que mais fiz leis, fui o vereador que mais foi para o governo do estado, era o vereador que mais ia para a tribuna. Então eu tinha um papel ali dentro da Câmara de inovação, de inovar. Eu queria ser original, né? Eu entrei na Câmara não querendo ser igual aos outros, e também por nunca ter trabalhado numa Câmara Legislativa, numa Câmara de Vereadores, ou também na Assembleia. Eu trabalhei só no Executivo durante 1 ano e meio, quase 2. Eu não tinha os vícios dos outros vereadores. Eu entrei com sangue novo. Então tenho certeza que todos os vereadores reconheceram isso. Eles viram o meu trabalho e viram também que eu era uma pessoa, que eu sou uma pessoa séria. Eu quero o bem de Tramandaí, independente de sigla partidária. Eu tenho amigos em todos os partidos. Sei que existem os partidos grandes aqui em Tramandaí, que são os partidos que quase sempre estão no poder do executivo, mas eu quis ser uma coisa diferente. Então eu, junto com esses partidos, sabendo trabalhar com eles, com esses partidos grandes, eu quis achar o meu espaço, e com certeza eu achei. Perfeito, ou seja, tu foste desenhando a tua conduta, a tua trajetória de uma maneira original, como tu falaste, fugindo dos, entre aspas, vícios, né, que
que existem em todos os setores, porque não na área política. E dentro desta caminhada, desse perfil, Rafael sendo o Rafael, como é a relação do Rafael com a comunidade? Tu faz pelos bairros, visita as famílias, procura conhecer quais são as demandas. Como é a relação do Rafael com a comunidade? Perfeito, Jorge. Assim, eu posso te falar que nos primeiros anos eu fazia visita nos bairros praticamente todos os meses. A gente caminhava praticamente procurando problemas, né? As pessoas até ficavam meio espantadas, mas um vereador fora de eleição aqui procurando problema eu nunca vi, né? Então, a gente tem um projeto vereador no bairro, que já entrevistou mais de 3 mil pessoas, a gente tem mais de 3 mil cadastros, que foram passados acho que em 12 ou 13 bairros até agora. E esse ano, como presidente, eu não estou conseguindo fazer essas visitas tão ágeis assim. Sim. Pois eu chego na Câmara de Vereadores às 1h30, quem conhece meu trabalho sabe, eu chego às 1h30, quase sempre vou embora às 7, 8 horas da noite, porque eu trabalho de porta aberta, então recebo a todos, e então fico o dia todo recebendo gente. Eu não estou conseguindo sair para fazer essas visitas que eu estava fazendo agora nos 2 primeiros anos, nesse mandato de presidente. Mas uma das nossas bandeiras sempre foi essa aí, o corpo a corpo com a sociedade, o corpo a corpo com as pessoas, além das leis, né? A gente tenta fazer todas as nossas leis em cima das necessidades dessas pessoas, né? Então a gente tenta mapear aí os problemas da cidade para que de passo em passo a gente consiga resolver. Pois bem, Tramandaí é lá do Tiaraju, às vezes a gente não vê Tramandaí como um todo, mas é lá da fronteira com Cidreira, lá da divisa, a divisa da Estância, a divisa com Osório e a nossa ponte. Então nós temos um território grande para ser cuidado e a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para contentar todo mundo da população. Certo, um território extenso, né, presidente? E dentro dessa extensão toda, no aspecto constitucional, a Câmara Municipal, e eu me refiro não só à abrangência Tramandaí, mas a Câmara Municipal como um todo, ela tem braços? Até que ponto existe uma frustração, por exemplo, da parte do legislador em não poder solucionar muitas situações? Perfeito, Jorge. Boa pergunta. A gente, quando nós candidatamos a vereador e quando a gente vê um vereador, a gente sempre acha que o vereador vai conseguir resolver tudo. Mas, infelizmente, a gente não consegue. A gente tem muitas coisas que eu tento colocar tudo no papel, né? Eu tento sempre colocar um problema, qualquer probleminha que seja, eu boto no papel, para a população ver, né, que a gente fez o trabalho, que é o nosso trabalho em fazer a cobrança para a prefeitura via documento, né, e a prefeitura tem a obrigação e o trabalho de botar no cronograma ou resolver o problema. Nos meus primeiros anos eu ficava muito frustrado, pois eu recebia da prefeitura a resposta de que estava no planejamento, está no cronograma, tudo que eu pedia estava no cronograma. Mas com certeza mais da metade das coisas não foram feitas. Então a gente fica frustrado muitas vezes e fica impotente em não conseguir fazer alguma coisa mais incisiva muitas vezes. Mas, né, com o tempo a gente vai aprendendo, né, a cobrar um pouco mais, ser um pouco mais duro, ser um pouco mais incisivo com o nosso executivo, para que as coisas andem. Porque senão a gente sabe que, infelizmente, não são todas as secretarias que funcionam bem. Então a gente tem esse olhar de cobrar, de cada vez mais cobrar a prefeitura, né? Embora nós saibamos que haja limitação tanto da parte do executivo como do legislativo, né? Ou seja, tanto os braços do legislativo como os braços do executivo são curtos. Em termos legais, a gente sabe que eles estão limitados. Rafael, falaste antes em verbas e projetos. Há algum tempo se ouve falar, não só no âmbito municipal, mas na esfera federal, que verbas, faltam projetos. Essa frase é verdadeira? É verdadeira. O ano passado, o Rio Grande do Sul devolveu 500 milhões em emendas por falta de projetos. E eu mesmo, aqui na prefeitura, como eu te falei, já trouxe muitas emendas impositivas federais, que teve uma que foi um sábado à noite, eu lembro muito bem, que sexta à noite me ligou uma assessora de Brasília, do deputado, e falando que não tinha um projeto, que nós ia perder a verba. Uma verba de 250 mil reais para a construção do mirante à beira-mar, que vai ser um mirante que vai ser construído entre o Parador Ondas do Sul, ali, o backdoor do Jader. Vai ser construído um mirante ali, que vai ser para ser feito campeonatos de surf e também um ponto turístico da cidade, que vai ser. Se não tivesse cadastrado aquela emenda, aquele projeto, nós íamos perder. Então, quero até agradecer a servidora Kelly aqui, junto com toda a sua equipe lá do planejamento,
que trabalhou de sábado até quase a meia-noite, porque teria que ser cadastrado em função do prazo. Em função do prazo que ficou para a última hora, né? Que a gente fica também um pouco triste por isso, né? Queria que a verba já estava disponível já há alguns meses, só que infelizmente ficou para a última hora e a gente quase perdeu essa verba. Então existem muitos projetos, como eu comentei, que voltam dinheiro para Brasília de volta por falta de projeto. Um deles é a nossa ponte, o dinheiro que o Zambiase mandou na época como senador, a gente ficou com o dinheiro em caixa por muitos anos e o dinheiro voltou, o dinheiro da ponte já teve verba para a ponte ser construída. Agora a gente tem o dinheiro da nova ponte, que está no CNPJ, na conta do INBE, que o INBE que está administrando esse dinheiro, que está sobre ele que está cuidando, no caso. Agora estamos esperando as licenças ambientais aí para ser feita a ponte. Então aguardamos para que seja feita, né? Então a gente tem esse... Então, estamos tentando aí que as coisas andem, que as emendas sejam executadas. Agora também eu trouxe uma emenda de R$350 mil para a Rua Manuel Cesário, que já foi depositada. São vários tipos de emenda, né? Uma das emendas precisam de projetos antes e tem algumas que precisam depois. Correto. Então tem a emenda que a gente chama a emenda PIX, no caso, que cai direto na conta do prefeito, o prefeito vai lá e executa a obra, e tem a conta que é via Caixa, no caso, que a Caixa recebe o dinheiro e precisa do projeto antes de poder liberar. Então, são dois tipos de emendas diferentes, né? Certo. Rafa, ainda sobre isso, se há carências, se há demanda, por que não há projetos? Não parece contraditória esta ausência de projetos na medida em que há carências, de fato há demandas, há necessidades? Olha, a gente tem infelizmente, aqui em Tramandaí, normalmente nas prefeituras, quem cuida dessa parte de projetos é a Secretaria de Planejamento. E a gente tem um problema bem grande que a gente não recebe esses projetos, a gente não tem projetos hoje para a gente poder apresentar e até buscar verbas. Eu estava comentando com o prefeito esses dias, eu liguei para o secretário de Trânsito também, porque eu acho que tem algumas obras que são chaves em Tramandaí, tem que ser feitas. Uma delas, na minha opinião, é a ligação de beira-mar da Barra até o Tiraju. A gente tem que fazer uma via que a gente possa cruzar a cidade pela beira-mar, além de ser um ponto turístico que as pessoas vão ir visitar, que as pessoas vão circular mais, é um desafogo também para o nosso trânsito no verão. Em vez das pessoas pegar Flores da Cunha, pegar a Emancipação, a Emancipação já não tem mais ligação total, mas a Fernandes Bastos ou a Flores da Cunha, elas não estão engarrafadas, não estão cheias. Então a beira-mar seria uma das soluções. Seria o desafogo. O desafogo. Então acho que teria que ser uma prioridade para a prefeitura. Até pedir já para o prefeito fazer o projeto que eu quero ir atrás da verba para construir isso aí. Eu vou lutar o máximo que eu posso. Eu no meu trabalho também, um dos meus pontos positivos foi... eu fiz um diagnóstico por meu partido ter meio que se desmanchado pós-eleição. Eu fiz um diagnóstico de todos os deputados que foram bem votados na cidade e fui atrás de verbas com eles. Então foi aí que eu consegui trazer tanto dinheiro para Tramandaí, até os próprios vereadores falam, Rafa, como é que tu consegue trazer verbas de tantos deputados? Mas os deputados, eles fizeram um voto aqui, eles têm uma representatividade, só falta a gente fazer essa ligação, dar esse, como é que se fala, essa visão para o deputado, perfeito, mostrar para as pessoas que foi o deputado X que trouxe o dinheiro. Eu faço o máximo que eu posso para divulgar essas emendas, para trazer os deputados nas rádios, nas TVs, para que eles possam também explanar sobre o serviço deles na Câmara Federal e Estadual. Então a gente sempre faz um trabalho para pró-Tramandaí, independente de partido. Uma pergunta bem dentro ainda dessa relação com deputados. A conversa entre os legisladores estaduais com os municipais, ela se dá basicamente em alguns períodos, tem uma sazonalidade, ou seja, quando se aproxima períodos eleitorais, ela se acentua essa conversa, esse diálogo ele estreita ou independe disso? Independe. Eu mantenho conversa com deputados praticamente semanalmente. Eu converso semanalmente e também sobre emendas, que são várias janelas de emendas. Essas são as emendas federais aí. Setores diferentes. E são várias janelas. Tem emenda que eles mandam, que volta, que eles têm disponíveis para dar para outra pessoa. Então, de vez em quando, a gente chega lá, não é nem janela, mas eles têm uma verba que voltou, que eles podem indicar para outra pessoa, eles vão lá e indicam para a gente. Então, tem mais verbas minhas que estão chegando aí também. Então, não tem época do ano. Tem algumas épocas que eles dizem que é as melhores. Tipo, esse ano... diziam que era o melhor ano para buscar a emenda. Eu fui também a Brasília esse ano já e foi muito bom mesmo. Já teve uma verba de 250 mil do Bibo Nunes, que já chegou na prefeitura.
tá para chegar agora uma de 600 mil também para pavimentação. Tem outra para chegar de 200 mil também, então foi muito boa nas minhas viagens para Brasília esse ano. Eu sempre brinco assim, se eu juntar as minhas verbas que eu já trouxe, também todas as articulações que eu trouxe com o Estado, com certeza já pagaria o meu salário, e talvez acho que de todos os meus colegas já só com as verbas que eu consegui trazer. Emendas. Nós vamos falar após o intervalo sobre emendas impositivas. Que tanto se fala nas tais emendas impositivas, não precisa ser de uma forma didática, mas após o intervalo o Rafa vai nos falar o que são as emendas impositivas. E tem uma novidade agora das emendas impositivas também que eu posso contar depois do intervalo. Ótimo. Voltamos em seguida com o segundo bloco do Briefing Social, hoje com o presidente da Câmara Municipal de Tramandaí, nosso querido Rafael Machado. Até daqui a pouco. Voltamos para o segundo e último bloco do Briefing Social aqui pela TV Nativos, hoje com o Rafael Machado, presidente da Câmara Municipal de Tramandaí, que nos honra com sua presença aqui na TV Nativos. Nós finalizamos o primeiro bloco, Rafa, falando sobre emendas impositivas. O que são as emendas impositivas? Jorge, as emendas impositivas elas foram um dos maiores ganhos que a Câmara Municipal de Tramandaí teve. Foi feita em 2021, ela nada mais nada menos que, como a Câmara Federal de Brasília tem, como a nossa Assembleia Estadual tem também, ela é 1,2% da arrecadação total do município, ela reverte entre os 13 vereadores e a gente consegue dividir entre os 13, esse 1,2% do total, e cada um tem uma verba para ser indicada na área que quiser. E também 1% para as bancadas. Daí são proporcionais. No caso, eu, como sou uma bancada pequena, que é somente eu tenho minha proporcionalidade, né, num todo. Então a gente ganha 1,2% e 1% de bancada. A gente tem essa verba que a gente pode indicar para onde quiser. Direciona para onde entender. Para onde entender. Eu mesmo fui o vereador que mais mandei verbas para a educação, por exemplo. Foram 50 mil reais para a Escola Cândido no primeiro ano, onde eu consegui TVs para todas as salas de aula, computadores de última geração para o diretor e para mais algumas professoras. Também agora no ano de 2022 consegui um laboratório de ciências móvel para a Escola Cândido, 20 mil reais, tudo em emendas impositivas. Também teve uma verba de 122 mil reais que eu mandei esse ano também nas emendas impositivas para instalação de energia solar na UPA, que é o primeiro órgão público que vai ter energia solar, vai ser a UPA com a nossa emenda. Também, em 2021, mandei uma emenda de 142 mil reais para uma primeira praça inclusiva para cadeirantes, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, também na beira-mar de Tramandaí, 142 mil reais. Mandei também dinheiro, 20 mil reais para instalação de laboratório de ciências para a Escola Castelo Branco, 13 mil reais para a biblioteca. São 50 mil reais para Saibro na Estância. Também a Estância é um distrito que a gente tem ajudado muito. Até eu, à frente da Comissão de Turismo, Pesca e Desenvolvimento, a gente fez uma audiência pública, chamou o pessoal da Estância para falar sobre suas reivindicações, sobre o Saibro lá, que eles pedem muito. A gente também mandou uma emenda de 15 mil reais para a escola da Estância, a escola agrícola, para botar TVs e ar-condicionado nas salas de aula. A gente mandou 13 mil reais para a escola Irineu Rapac para compra de ar-condicionado para o diretório, para o auditório, 20 mil reais na escola São Francisco para compra de ar-condicionados também, 80 mil reais para os postos de saúde do Parque dos Presidentes, da Tirolesa e da Barra, que daí foram comprados equipamentos, geladeira duplex inox, ar-condicionados, TVs, sanduicheiras, armários para guardar medicamentos, armários para os servidores públicos, que a gente sabe que o servidor público, quem entra dentro de um postinho, vê que o postinho sempre tem alguma coisinha para ser arrumada, sempre tem uma benfeitoria para ser feita.
Então a gente levou essa emenda de R$80 mil para esses postinhos para eles terem uma melhor qualidade de atendimento. Certo. E também a gente tem algumas emendas federais, né? A impositiva não é só a emenda a municipal. A municipal foi a que nós tivemos o maior ganho. Mas as federais foram todas as outras aqui em Estado de Brasília, que também são muito importantes. Todos esses recursos oriundos das emendas impositivas? Esses aí todos são impositivos. Todos Interessante. E também tem a primeira praça do Parque dos Presidentes, isso eu não posso esquecer. Certo. Que fica ao lado da creche Rosa dos Ventos. Eu indiquei ela esse ano passado, do lado da creche lá do Parque dos Presidentes. R$140 mil para ser feita uma praça com pista de caminhada, uma quadra de beach tênis ou futevôlei e toda completa, né? Naquele bairro que é tão carente, precisa tanto de uma praça assim bem equipada para a população. Bacana, Rafa. Queres falar um pouquinho mais sobre a questão da energia solar na UPA? Interessante. Sim, eu sou defensor da energia solar. Eu já morei um tempo fora do Brasil, e por um tempo na Espanha. Eu conheci ali a região de Navarra, que é a região que mais tem energia solar na Espanha. E é de lá que a maioria das primeiras placas do mundo, no começo dessa onda sustentável, foi de lá que originárias dessa região. De lá, tanto que até as energias eólicas também, se for ver aqui em Osório, existem empresas espanholas que estão colocando a energia eólica ali, que entraram aqui. As primeiras foram as espanholas. Então, eu tive lá em 2011, 2012, faz tempo já faz um tempinho, mas naquela época já me chamou a atenção, em estudar sobre isso. E hoje eu vejo que a necessidade é enorme nós se adaptarmos a essa energia solar, energia eólica, porque, querendo ou não, a luz hoje é um custo muito alto, até nas nossas casas, na nossa vida. A energia é um custo alto, né? A energia é um custo alto e não tem como tu não pagar a energia ela é obrigatória tu pagar e é um custo alto. Então acho que os espaços públicos tem que dar exemplo e tem que também trazer isso a favor da sociedade, usar a energia solar, energia eólica nós temos o nosso parque eólico aqui na outra Mandaí, mas usar essa energia solar nos espaços públicos. Então eu dei o pontapé inicial na UPA, quero colocar na Câmara de Vereadores também. A gente está com um projeto bem grande de reforma para a Câmara de Vereadores, projeto que talvez nunca foi feito o tamanho do projeto. Então, e eu quero colocar a energia solar na Câmara de Vereadores também. Nós falávamos antes sobre a atuação do presidente. Rafael Machado, projetos de lei. Hoje, com a bênção de Deus, o nosso mandato é o que mais fez leis hoje no mandato 2021-2024. Vou citar algumas delas para as pessoas conhecerem também, algumas pessoas não conhecem. O Disque 180, né, que contra a violência contra a mulher, foi regularizado em Tramandaí. A gente fez também projeto pela isonomia esportiva, isonomia nas premiações entre homens e mulheres. Foi um debate muito forte o ano passado na Olimpíada. É um debate permanente, né? Permanente, pela igualdade entre os gêneros, né? A gente também tem o projeto Amigo do Esporte para adoção de espaços públicos esportivos, como quadra, centros esportivos. Não é uma lei que está sendo bem usada em Tramandaí. Até com a troca de secretários, agora eu vi que muito mais pessoas começaram a se interessar em adotar as quadras, porque, que bacana ter uma quadra de beach tênis na beira-mar, com todas as logomarcas, com a tua marca, e o município, né, poder fazer essa parceria público-privada. Sim, as PPPs. As PPPs que dão mais liberdade para o município conseguir parcerias e não ter que investir o dinheiro, né, trazer o empresário junto para fazer a sua publicidade. Tem também o dia municipal do surf, dia municipal do kitesurf, também, que são esportes que eu pratico, né? Então eu tenho esse amor pelo esporte. Sim. E a gente tem também uma demanda muito grande de kitesurf na lagoa e de surf na beira da praia. A gente vai ver, o surfista é o maior turista que a gente tem aqui, porque ele está aqui no inverno, no verão. 12 meses de atividade. Tá aquele friozão na beira da praia, a gurizada tá lá surfando, não tem, né? O mar, eu sempre falo assim, a gente tem muita sorte aqui em Tramandaí que Deus fez o mar e a lagoa, e isso aí, e a administração nenhuma vai acabar, né? A gente tem que cuidar da sustentabilidade do lixo, da poluição, mas a beleza natural vai continuar para sempre. É infinita. É infinita. Isso aí. Tem dois projetos que eu estou colocando agora, que eles já estão em primeira votação, que é o projeto Total LED, que é o projeto que é a adaptação de todos os espaços públicos da nossa cidade sejam colocados lâmpadas de LED, 100%. Tem também o da Semana do Hip Hop, que foi uma sugestão aí da Onda Cultural, que é uma ONG que está sendo feita aqui em Tramandaí.
Temos também o projeto Viva Tramandaí, que esse já foi votado, já foi aprovado, já está... Opa! Consiste? Esse aí consiste na legalização do muralismo e grafite e proibição da pichação. São regras mais fortes para a punição da pichação e incentivo ao muralismo e grafite. Que tem um espírito de arte, né? Tem mais um direcionamento para arte. Isso, perfeito. Até esse projeto, quem me sugeriu essa lei foi o nosso maior artista plástico do município, na minha opinião, que é o seu Getúlio Velho, que ele é um pintor dos quadros mais lindos que tem de Tramandaí, na minha opinião. E ele teve essa ideia vendo o cemitério de Porto Alegre. Ele olhou o cemitério estava todo grafitado, bonito, com imagens bonitas, imagens vivas. A gente sabe que todos nós um dia vai ser a nossa casa o cemitério, então é muito melhor ter um cemitério bonito, limpo e belo do que um cemitério morto, aquele branco, sujo, que a gente não fica um ambiente pesado, né? Até para deixar o ambiente menos pesado. Então a gente fez esse projeto pensando, né, no melhor aí para as pessoas e ter uma qualidade melhor no nosso cemitério. Também tem a lei de adoção de guaridas salva-vidas, que a gente fez também, foi a gente que fez, pois a gente teve muita demanda dos próprios salva-vidas pedir, pô, Rafa, nossa guarita tá chovendo dentro, nossa guarita tá caindo. Sim, a questão de conservação. E querendo ou não, na praia é onde tem um público muito forte, então tenho certeza os empresários já abraçaram a ideia. O ano passado já teve algumas que foram adotadas, esse ano vai ter muito mais, tenho certeza. E a visibilidade da marca é uma forma também das empresas fazerem constar seus logos, né? Perfeito. Planos para o futuro deste nosso jovem presidente da Câmara. Rafael, o que hoje o Rafael tem que possa nos falar, né? Hoje a gente está muito focado na presidência da Câmara, a gente está fazendo um trabalho, eu sempre comento isso, meu pai sempre falava uma coisa para mim, às vezes no restaurante, a gente, como sempre teve na época um movimento muito bom, eu falava, pai, minha concorrência está fazendo isso ou aquilo. Meu pai sempre falava, filho, faz o teu melhor, dá o melhor para as pessoas, que o resultado vai vir. Não olha para o lado, só faz o teu bem feito, deixa de se preocupar com o outro e faz o teu bem feito. Então eu tento fazer isso. Na Câmara hoje eu estou preocupado com a presidência, até a gente já teve várias evoluções lá. A principal evolução até o momento é o processo eletrônico, a gente acabou com o papel na Câmara de Vereadores de Tramandaí, isso é um marco já para nós. Importante. A gente calcula numa economia de R$100 mil por ano nessa troca. Antigamente um pedido de providência a gente imprimia 15 páginas. E imagina agora a gente não vai imprimir mais nenhuma. Hoje está tudo muito mais rápido, muito mais ágil, sustentabilidade muito melhor, a economia, então é tudo junto nesse processo. E está voando a Câmara de Vereadores. Torna as rotinas mais funcionais, mais limpas. Perfeito. Economicamente nem se fala. Economicamente, burocraticamente e também para transparência. Hoje em dia já não tem mais papel que some, não tem mais nada. Hoje em dia está tudo ali. Hoje em dia é perfeito. Então foi uma evolução que a gente teve. Outra situação foi o banco de ideias que a gente já criou na Câmara, que é para dar para ser mais democrática a Câmara de Vereadores. A gente recebe todas as ideias de projeto de lei das pessoas. Porque tem muita gente que a gente olha na internet de vez em quando. Eu mesmo quando eu entrei, eu lembro de pessoas falando, mas os vereadores poderiam fazer leis melhores leis. Tranquilo, hoje a gente tem o banco de ideias justamente para a população que tem essas ideias que nós não temos, passar ali para nós e nós poder avaliarmos e depois, se for constitucional, se vai passar pelo crivo de constitucionalidade da Câmara, a gente colocar em pauta e quem sabe esse projeto de lei desse cidadão seja efetivado na nossa cidade. Então é um jeito de nós democratizar e dar voz à população de Tramandaí. Certo. Como, Rafael, o cidadão vai lá e cadastra essa ideia? Como ele acessa? Como ele se manifesta? Como funciona? No site da Câmara, na lateral tem uma barrinha escrito Banco de Ideias. Ali, clicando ali nesse item ali, você consegue se cadastrar ali e mandar seu projeto de lei e logo será analisado. Já chegou o projeto de lei, a gente fez essa lei faz 15 dias. Já teve acesso, já teve gente mandando. A gente está analisando. Então tá bem bacana, assim, foi mais um passo que a gente deu junto com a Tribuna Participativa. A gente sempre fala, a Tribuna Participativa lá o nosso ex-vereador Anderson Hofmeister, que foi prefeito, foi ele que criou a Tribuna Participativa. E nós criamos o Banco de Ideias agora para juntar nessa situação da tecnologia que a gente está fazendo, né? Outra situação também que a gente está trabalhando muito, até já comentei em outras entrevistas também sobre o aplicativo da Câmara, que vai ser um aplicativo onde a pessoa vai poder fazer seu pedido de providência e já mandar diretamente já para a Câmara de Vereadores. Então, vai também estreitar esse laço entre a população e a Câmara de Vereadores.
Outra situação também agora que a gente está trabalhando em cima e nas próximas reuniões vai ser feita uma lei pela presidência, que é do balcão do cidadão. O balcão do cidadão, ele instrui o cidadão a emitir carteira de identidade, a defensoria pública, documentos perdidos. É um orientador. Um orientador, bacana, né, da população, porque a gente recebe muita gente lá que não... no Rafa, chega lá, Rafa, não tem identidade, o que eu faço? A gente encaminha, a gente faz um encaminhamento. Certo. Mas tendo o balcão do cidadão, ele vai ser muito mais rápido, muito mais ágil, pois a gente vai ter convênios já, né? Nossos convênios vão estar todos prontos já, com a lei pronta. Então a gente vai dar uma agilidade para vários problemas que a população enfrenta e chega lá para nós resolver. Muitas vezes não tem como, muitas vezes algumas coisas quase impossíveis, mas a gente, com o balcão do cidadão, a gente vai poder ouvir a população e poder resolver esses problemas aí da pessoa que está passando trabalho, né, passando necessidade. Sim, é uma ajuda rápida, dentro das possibilidades dos senhores legisladores. Sim. E toda virtual. Toda virtual. O que mais o Rafael teria para nos dizer neste nosso primeiro bate-papo? Irão ocorrer outras oportunidades, vamos te intimar. Sim, né? Com certeza, vou estar sempre à disposição, pode ter certeza. Que recado pode deixar para a nossa audiência? O que eu queria dizer para as pessoas, para a população, para todos os que estão nos assistindo, é que o nosso trabalho na Câmara de Vereadores é um trabalho sério, é um trabalho não depende de nenhum partido, a gente não tem ninguém que está movendo a gente por interesses pessoais, é um trabalho em prol da cidade. Peço sempre a confiança da Câmara de Vereadores, da população na Câmara de Vereadores, pois a gente tenta fazer o melhor possível para que a população tenha uma resposta de todos esses anseios que a sociedade tem. A gente pede também que a população compareça na Câmara de Vereadores de segunda a sexta, das 13 às 19, para bater um papo com a gente, ou também na sessão, que é segunda-feira às 19 horas. A gente sente muita falta da população, até na última sessão, lotou a Câmara, foi muito bonito de ver. Quando lota a Câmara, a sessão fica um pouco mais acirrada, porque as pessoas também, os vereadores, sim, expõem mais os problemas. Muitas vezes aconteceu já, nós fazer sessões só para os assessores e para 4, 5 pessoas online. Então, a gente sente um pouco desprestigiado e vê que a população não está acreditando tanto na Câmara. Eu peço a confiança da população, pois tem gente fazendo trabalho sério lá dentro, não é só eu que eu posso falar assim que eu estou fazendo trabalho sério. Não, tem vários vereadores que estão fazendo um trabalho sério lá dentro, que querem ver a mudança de Tramandaí, só que precisam da população, juntamente da população, para a gente poder cobrar o executivo mais incisivo e poder também ouvir a população das suas necessidades. Muitas vezes, hoje mesmo, eu recebi algumas reclamações que eu nunca tinha recebido. Então é bom a gente receber a população, porque a gente fica conhecendo de cada ponto, de cada bairro, de cada pedaço da população. A participação da população, ela motiva o legislador para um debate um pouco mais animado, incisivo. Exato. Isso. Tentar resolver realmente o problema, assim, a gente vê quando a população está envolvida, muda muito. Até agora, essa semana, teve o Plano Municipal da Cultura, que com esse plano a gente vai conseguir receber verbas federais, muito mais verbas federais, até pela Lei Paulo Gustavo agora, principalmente, que é essa que está chegando. Então a gente fez, eu mesmo como presidente, recebi a lei na quarta-feira e já botamos para votar segunda-feira sobre urgência, pois Tramandaí perderia essa verba se não fosse aprovado o plano. Então a gente faz o máximo possível para que as coisas aconteçam na cidade. Seria uma espécie de uma LIC municipal? Mais ou menos. É uma regulamentação da cultura da cidade. É uma regulamentação onde foi feito um projeto de lei, onde foi feito todo o Plano Municipal da Cultura. Então ali está todos os objetivos que a cultura quer alcançar em todas as áreas culturais. Certo. É bem bacana mesmo. Mas também direcionada à captação de recursos? Sim. Direcionada à captação de recursos e também a especificações de áreas culturais. Então foi super bacana assim, o projeto do pessoal da cultura. Mandar um abraço aí pro pessoal, para Marisa, para o Gabriel, para todo o pessoal lá que participou e também fez uma força aí, a Grazi da biblioteca, para esse projeto ser passado e ser votado e por unanimidade ser promulgado. Que bacana, unanimidade. Rafael Machado, presidente da Câmara Municipal de Tramandaí, nos presenteou hoje com a sua presença. Foi um bate-papo bem interessante, como eu falei antes, vamos repetir. Obrigado, Rafael. E foi mais uma edição do Briefing Social pela TV Nativos,
Claro Net, seu canal 6, acessa também pela tvnativos.com.br ou pelo canal do YouTube TV Nativos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.